Meus queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco nesta noite em que nós iniciamos os nossos estudos, abrigados por esta rede de espíritos amigos, através da sala Falando em Espiritismo, e a todos os senhores que nos ouvem através da Rádio Fraternidade da nossa querida Alagoas, a terra dos marechais. Coube-nos conversar com os senhores a respeito da reencarnação na Bíblia. Sabemos ser um assunto muito polêmico, porque infelizmente todos querem saber de tudo ao seu modo e não querem participar com ninguém aquilo que tem de melhor. É o egoísmo do ser humano. E para estudarmos este livro, o livro histórico chamado Bíblia, nós precisamos primeiro conhecer um pouco dele, saber de onde vêm as informações ali contidas. E me permitam os senhores fazer uma rápida análise retrospectiva a respeito da Bíblia e a respeito daquele que é tido como o precursor dela, que segundo a doutrina dos Espíritos foi ele a primeira grande revelação de Deus aos homens. Para os nossos irmãos de outras religiões, de outras doutrinas, ele foi o homem ungido por Deus para escrever aqueles livros, e isto ocorre durante esses milênios, de boca em boca, e parece que estamos ainda alienados de não buscarmos por nós próprios as informações que ali está. Da mesma forma, como não buscamos com esta máquina maravilhosa que agora temos em nossas mãos, as informações reais de tudo que nós estamos estudando. Vamos observar a respeito da Bíblia. Falam ser a Bíblia o livro mais antigo do mundo, o que não é verdade. É o mais lido, é o mais pesquisado. No entanto, existem os Vedas, que têm mais de 3.500 anos, porque ele foi escrito há 1.500 anos antes de Cristo. Nós precisamos entender em que época Moisés viveu. Moisés esteve no reinado do faraó Tutamés III, nos anos 1400, quando Moisés foi abrigado pela filha do faraó. Tanto é que lá para os anos 1552 aparece Moisés no Monte Horebe para receber as tábuas da lei.
Mas é interessante que nós saibamos que em Atos, capítulo 5, versículo 30, nos é dito que Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios. Todas as ciências dos egípcios. Precisamos também descer mais e buscarmos a escrita, que segundo os historiadores, na China ela apareceu há 8.600 anos, justamente na dinastia Xiang. Aparecem as escritas cuneiformes, os hieróglifos com 5.500 anos antes da era cristã. Vamos buscar nessa máquina que temos em nossas mãos e encontramos que a biblioteca mais antiga ela tem 3.500 anos. Em consequência, observemos que esta biblioteca já formada encontra o cidadão Moisés nascendo e sendo instruído em todas as ciências dentro do Império Faraônico. Justamente quando nós começamos a entender a razão pela qual precisamos buscar nos textos bíblicos, nos textos evangélicos, as distorções que aparecem nas escritas posteriores. Vamos encontrar nos anos 40 sendo trabalhado aqueles que andaram com Jesus para trazer o evangelho atribuído a Jesus segundo Marcos, João, Lucas. E vamos encontrar ainda no século IV a determinação para que todos aqueles livros fossem compilados formando o livro histórico chamado Bíblia. Jerônimo, determinado pelo imperador, começa a juntar todo o histórico, mas ele tinha uma orientação política. Mesmo assim, em cima de toda essa orientação política, nós vamos encontrar as sementes que plantadas frutificarão. E é isto que nós hoje estamos vamos tentar mostrar aos senhores que na realidade a reencarnação, queira ou não os contraditores da doutrina dos espíritos, existe. Ou mesmo aqueles reencarnados que estiveram contrário ao evangelho puro do Senhor Jesus, que retornam com ideias estapafúrdias ao dizer que não existe a reencarnação. Em Atos, que tem um texto que seria interessante para que lessem, quando diz: se creis naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que ressuscitou o Cristo dentre os mortos,
também vos ressuscitará. Em Atos 5, versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós o mataste. Indicando que o Senhor do universo busca no espaço universal, no mundo extrafísico, os espíritos para reencarnarem ou para encarnarem na Terra. Quando se pega a Gênese, vê-se de início, no princípio era o Verbo estava com o Senhor e o Verbo se fez carne, demonstrando já aí a encarnação de um espírito chamado Verbo. Mas vamos adiante, porque nós vamos encontrar dentro do Velho Testamento várias passagens nas quais os profetas anunciam o retorno de muitos deles, ao dizer: o Senhor suscitará dentre vós um do qual não seremos dignos de atar as suas sandálias. Quando nós vamos encontrar em Isaías N comprovações nas escritas daquele profeta anunciando a vinda do Senhor Jesus. E muitos dizem: mas Jesus não morreu. Jesus está vivo. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, indo de encontro a todos os ensinamentos dos textos bíblicos. Porque nós vamos encontrar a palavra reencarnação, que em grego quer dizer paligenesia, renascimento, ressurreição. E disse Jesus a Nicodemos: ninguém terá que renascer de novo. Eu vou chegar no texto, nós vamos chegar lá. Porque o que nós vemos é a mudança ou a interpretação errônea dessa palavra. Significa ação de renascer, de ressurgir. Mas no Concílio Ecumênico de Constantinopla, está aí, Raul, para você que estava tão apressado em saber das coisas, porque era que nós estávamos comentando toda a sequência do aparecimento da escrita, do nascimento de Moisés, da educação que Moisés teve, para entendermos que Moisés encontrou naquela biblioteca todas as informações necessárias para a sua educação. Não queremos discutir a sua mediunidade, a sua missão diante do Senhor, que foi realmente muito bonita ao desdobrar-se e encontrar-se com a realidade que ele já havia tido contato com ela dentro das bibliotecas. Então, nós vamos encontrar N escritos por aí para que nós possamos entender isso. Nós vamos encontrar justamente nesse Atos 5.30 em diante, Jesus foi ressuscitado por Deus, que nos ressuscitará a todos também. A ressurreição não foi privilégio só dele, porque isto aí é inerente ao Espírito. E vamos ver Paulo a falar do corpo espiritual,
e dizer que o homem é nascido numa carne corruptível e renasce na incorruptível, que o Espiritismo traz a nomenclatura de perispírito. Então, em cima disto que está dito em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que realmente existe uma ressurreição na carne e uma ressurreição da carne, que nós chamamos de reencarnação, porque já vem lá da Grécia Antiga, na lei da pariginésia. Em Pedro, no capítulo 3, versículo 18, em Coríntios, capítulo 15, versículo 44, nos é dito: e o Espírito tanto ressuscita no mundo espiritual como na carne, até que ressuscite em definitivo no mundo espiritual de outras dimensões. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. As aparições de Jesus foram materializações. Ele, em espírito, ele se apresentava demonstrando a vida após morte. Mas isso aí são episódios bíblicos no Velho e no Novo Testamento. Gênesis está repleto disso. No entanto, o orgulho, a ganância, o desejo de ser único, fez com que houvesse esta confusão da ressurreição do corpo físico, porque quer dizer voltar à mesma carne, ao mesmo corpo. E muitos se apegam justamente à passagem de Lázaro. Imagina se nós falarmos a respeito do próprio Jesus quando recolhido àquele túmulo. Mas vamos ver isto em todos os ditos santos da Igreja Antiga, que comenta justamente sobre a ressurreição na carne, que quer dizer reencarnar. Hoje, com o advento da doutrina dos espíritos, nós temos conhecimento que existe um corpo fluídico que acompanha o espírito, e que é através deste corpo fluídico que o espírito se manifesta na carne. No entanto, as ressurreições bíblicas, podemos dizer que foram de pessoas que sofriam de algum problema, como a epilepsia. Porque jamais o Senhor Deus, através do seu mensageiro divino, iria derrogar a sua lei. A carne, meus senhores, serve apenas como abrigo para o nosso espírito imortal. E Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, chama-nos a atenção ao dizer: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, elas testificam
da obra redentora. Julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, fala Jesus. Porque ler, apenas por ler, é como tomar água sem ter sede. Nós vamos encontrar no versículo 29 de Lucas, Jesus dizer: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, quando é pedido que enviasse Lázaro para falar-lhes do lado espiritual em que ele já se encontrava. Ora, esses profetas já haviam partido como tais, mas se encontravam ali. Meus senhores, se não existe reencarnação, como podemos então encontrar o caminho que nos levará à nossa salvação em Cristo? Porque fica difícil para nós entendermos que uma vida de 40, de 50 anos, por mais elevada que ela seja, o homem tenha condições de tomar conhecimento de todos os segredos que regem a natureza e o universo. Mas Jesus disse que ao homem só é dado o direito morrer uma vez. E está corretíssimo. Porque o homem morre, mas o seu espírito continua vivo. Mesmo descendo ao túmulo o seu corpo, fica a lembrança das suas ações sobre a terra. É o caso dos grandes mártires da humanidade, que até os dias atuais são cultuados, lembrados e até um certo ponto idolatrados por terem deixado verdadeiros ensinamentos para o bom viver. Então, a gente vai ver Daniel 12.2, Isaías, Oséias, Coríntios, Apocalipse, demonstrando que ressuscitar significa o retorno do espírito ao seu próprio corpo. Que corpo? O corpo espiritual. O corpo espiritual. Porque aquele corpo humano, como disse Jesus, só morre uma vez. É pó e para o pó retorna. Quando ele, conversando com Nicodemos, diz a ele que é preciso nascer de novo, Nicodemos se espanta com aquilo, sem saber o que dizer. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja que Nicodemos já tinha uma pálida ideia do renascimento em espírito. Sim, o homem velho morre, desce ao túmulo o corpo, sobrevive o espírito imortal e volta ao ventre de sua mãe futura para nascer. E Jesus diz-lhe:
Te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque vocês sabem, meus senhores, minhas senhoras, que todo o ser renasce no ventre de sua mãe, mergulhado no líquido amniótico, comprovando o que Jesus diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A doutrina dos Espíritos, ela vem demonstrar para todos nós que a junção carnal do homem e da mulher gera uma carne, que o Espírito se liga molécula a molécula através do seu perispírito para lhe dar a inteligência. E Nicodemos fica maravilhado. Jesus diz ainda que o vento assopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Ele fala do Espírito. E todo aquele que é nascido do Espírito, pode-se dizer que é como o vento que soprou, e nós não sabemos de onde veio nem para onde vai. Somente o Pai que está nos céus. Nicodemos, doutor das leis, espantado, pergunta: como pode ser isso? E Jesus, espantado, diz: como tu és mestre em Israel e não sabes isto? Porque sabia o mestre que todo aquele que era iniciado nas doutrinas, eles tinham conhecimento da reencarnação. E ainda diz o que nós podemos afirmar hoje: se vos falei de coisas terrestres, não crestes? Como crereis se vos falar das celestiais? Está em João, capítulo 3, versículo 3 a 12. Mas tem outras coisas, como por exemplo, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias foi um profeta do Senhor que já pregava a unidade desse Deus, a bondade, o poder, que contende com os profetas de Baal, que era profana. E ele faz passar a fio de espada aqueles profetas e mais 450 que havia por lá. E a rainha da época, buscando Elias, profere: aonde o encontrar, farei com ele o que ele fez aos meus profetas. Mas é aqui em Malaquias, já morto Elias: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. E a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 17, versículo 9 e 13. Quando Jesus foi ao monte para orar, levando alguns discípulos, ordena-lhes que fiquem no sopé da montanha enquanto ele sobe. Encontra-se resplandecente em sua luz, e os seus discípulos
enxergam ao seu lado dois dos antigos profetas. Mas Jesus diz: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Observem que inicialmente eu falei uma passagem que diz: se credes naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, também vos ressuscitará. Então, a ninguém contém a visão, até que o Filho do Homem, quem? Jesus, seja ressuscitado dos mortos. Ali ressuscitaria o Cristo. Os discípulos então, porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus dá o testemunho. Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A conversa que está lá em cima dele com Nicodemos. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Não vamos entrar na história de João, porque vocês observem que a rainha, ela profere aquelas palavras rancorosas que aonde encontrasse Elias, faria com que ele passasse por tudo aquilo que os seus profetas haviam passado. E Jesus confessa que João Batista era o Elias que haveria de vir. E vejam que a Salomé, dançando, solicita a cabeça de João Batista, assim como ele fizera um dia com os profetas de Baal. Em Jó, capítulo 8, versículo 8 e 9, também vai dizer: as gerações passadas perguntam-lhes e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão? O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Coríntios 1. E ali em Coríntios diz que o homem nasce em corpo corruptível e morre no incorruptível. Justamente este corpo incorruptível, chamado perispírito por nós espíritas, que acompanha o espírito por onde quer que ele ande e que vem ser o elemento modulador do próximo corpo. Porque nós, como homens, geramos a carne e o espírito vem, não sabemos de onde ele veio. Porque pertence sim ao Senhor. Muitos querem dizer que a reencarnação foi invenção do espiritismo. Meus senhores, minhas senhoras, essa afirmação não é verídica. Porque a reencarnação consta nos princípios das religiões orientais. Ela está contida na Bíblia. Mas é preferível escondê-la. Não sabemos por qual razão. Então, usando a razão, não se pode negar a reencarnação.
seria compreensível a justiça de um pai dar-nos apenas uma oportunidade para abrangermos todo o conhecimento do universo? Nós somos criados simples, ignorantes, todos iguais, nas mesmas condições? E somente a pluralidade das existências é que nos dá as condições de aprimoramento das qualidades intelectuais e morais. Todos dizemos que amamos. E o que é o amor? Só através das oportunidades de ver várias existências nós vamos aprendendo o que é o amor incondicional, que Jesus um dia disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos e amados, para atingirmos a perfeição. Disse Jesus: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E somente através da reencarnação é que nós podemos encontrar esta perfeição. Então, vale a pena dizer que a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida que nós estamos levando. Nós somos infelizes e muito infelizes. Quem está dizendo isto é simplesmente um cidadão chamado Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu estou lhes dando as fontes de referência para que os senhores anotem e busquem com mais carinho, já que eu não posso, não devo estar lendo capítulo e versículo cada um por si. Apenas uma síntese disto aí. Se a nossa esperança em Cristo, já não fala em Jesus, ele fala do ser crístico que se sobreviveu ao fenômeno da morte, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que quis dizer Paulo com isso? Meus senhores, nós vamos encontrar naquele momento que Jesus sobe ao monte para orar, levando consigo Pedro, Tiago, João, ele transfigura-se, o seu rosto resplandecente, aparecem ao seu lado Moisés e Elias. Moisés já havia partido há centenas de anos, aparece-lhe em espírito, mas Elias estava ainda no flagelo, prestes a ser degolado, mas num desdobramento perfeito, ele se apresenta junto ao Senhor. E vem a orientação. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem de ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus, capítulo 11, versículo 13 e 15. Mas tem Mateus 17, tem João 3. E afirmando essa passagem de Elias com João, vamos lembrar quando os guardas lançaram mão para prender a Jesus, que um dos seus apóstolos lança a mão da espada e fere o centurião na orelha, e ele diz: enfia no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ação e efeito. O que acontecera com Elias estava acontecendo com João. E para que não venha a acontecer
o ensinamento é claro: não pequeis nem em pensamento. Tudo que o homem semear, ele ceifará. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Mas a gente vai encontrar a evolução progressiva dos espíritos nas parábolas. Nós vamos encontrar a evolução dos espíritos através das reencarnações. E o Espiritismo traz-nos as condições totais para buscar essas verdades. Jesus comunica-se com os tidos mortos. Mas a gente vai encontrar antes, em Tito, capítulo 3, versículo 3. Também nós éramos, olha só isto. Também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Por que aquele cidadão, aquele profeta fala assim? Porque também nós éramos outrora. Adiante, mas quando apareceu a bondade de Deus e seu amor para com os homens, justamente a reencarnação, para que nós possamos nos redimir diante da lei. A gente vai encontrar as comunicações com os mortos. Em Mateus 17, capítulo 1 a 8, Jesus, materializando-se os espíritos, e Jesus encarnado. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu a parte de um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E é ali que Jesus dá o testemunho sobre João. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Antigo Testamento. Informa: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha terrível e grande dia do Senhor. Eis que vos envio o profeta Elias. Elias já havia morrido. Tanto que quando Jesus aparece, ficam a lhe perguntar: és tu o Elias que haveria de vir? E ele: não. E se perguntasse a João, ele diria que não, porque Elias morreu, como disse Jesus a Nicodemos: ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Elias morreu, mas sobreviveu ao fenômeno morte, o espírito imortal, que volta à liça, volta ao palco dos seus desmandos, para que se redima diante da lei. Elias era esperado pelos judeus, mas não foi só Malaquias que o anunciou. E quando perguntam a João Batista se era ele o Elias, ele diz: não, nem mesmo profeta.
Logicamente que ele não poderia dizer que era Elias, ele era João. Mas a gente tem algo muito palpável nos dias atuais. Em O Livro dos Médiuns, o codificador, ao falar da mediunidade de cura, ele diz que sobre aquele assunto ele não ia se alongar, porque sabia que um amigo médico viria falar sobre aquilo. E hoje nós temos em nosso país um cidadão chamado Jorge André, que com muita propriedade fala das curas espirituais. Perguntado certa vez num programa, por este que vos fala, se ele se considerava aquele espírito citado pelo codificador, ele disse, sem dúvida, porque eu me lembro, eu sei que eu tinha que vir com essa tarefa. Além de outros e outros testemunhos que podemos entender. Se não existe na Bíblia a palavra reencarnação, é preciso primeiro que nós entendamos quando ele diz que ele falava para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que não se apegassem às letras que matam, e sim ao espírito da letra que vivifica. Sim, reencarnação é uma palavra de ontem. Mas os antigos falavam da pariginésia. Jesus falava de renascimento, ser gerado de novo, renascer. E é da palavra grega, pariginésia, que nós temos hoje a palavra reencarnação. Meus senhores, não é preciso irmos muito longe para tentarmos e entendermos as lições do Senhor. É preciso apenas ter um pouco mais de sobriedade nos estudos, de interesse. Se observarem o que foi dito nessas poucas palavras, nessas pobres ilustrações, os senhores vão encontrar por si a verdadeira reencarnação na Bíblia. Porque veja que os profetas diziam que era preciso vir o Elias para endireitar o seu caminho diante do Senhor. Endireitar por quê? Porque ele havia errado ao mandar passar a fio de espada os profetas. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ensinamento de Jesus. E João veio, clamando no deserto, trabalhando, juntando os pais aos filhos, os filhos aos pais. Mas é difícil, porque o orgulho do homem não deixa que ele atente para esses pequenos detalhes. A hora está chegando. Eu vou pedir autorização a vocês para voltar um pouco a tela e ver algumas colocações, tá? Para a gente tentar. O Raul perguntou onde queríamos levá-lo. Essas historinhas, Raul, são as mesmas historinhas que Jesus contou para a humanidade, e os apóstolos perguntaram: Senhor, por que tu nos fala através de parábolas? E ele disse: para aqueles que não têm olhos de ver, não vejam, ouvidos de ouvir, não ouçam. Porque na certa, se eles ouvissem e entendessem o que Jesus estava dizendo ali, seria o jogar pérola aos porcos. E não era para isto que Jesus estava no caminho.
É muito fácil dizer que não há nenhuma demonstração de reencarnação. Então nós jogamos palavras ao vento. Justamente porque não há interesse de determinados companheiros, confrades, de abrigar em seu coração as palavras que lhes são proferidas e buscar para contestar com fundamentos ou constatá-las. Mas Jesus já disse, quando ele fala naquele semeador que joga semente em terra fértil, que nasce e frutifica, que joga na terra árida, a semente nasce e morre, que joga na terra que está cheia de espinhos, ela nasce e é sufocada pelos espinhos. Infelizmente, é isto que nós estamos vendo, inclusive dentro desta doutrina de luz, porque ela não é a melhor, mas ela veio fazer luz diante das demais religiões. Infelizmente, Jesus proferiu N palavras, entre elas: não vos apegueis às letras que matam, e sim ao Espírito que vivifica. Parece-me que não está valendo de nada, porque nós preferimos nos apegarmos às letras. O Braz diz que o sentido da reencarnação e da vida espiritual foi tirado dos textos sagrados no Concílio de Constantinopla e parece derrubar o Papa Vigílio no ano 535 depois de Cristo. Para vocês verem, meus amigos, a contribuição do Braz. Então, a reencarnação não foi inventada pelos espíritas, não. É difícil, Zéfiro. É muito difícil. Por que, Zéfiro? Ler é uma coisa, estudar é outra, pesquisar outra totalmente diferente. E pesquisar com experimentos, pondo em prática, é outra. Você vai ver, como diz o Tico, no livro de Êxodo, vai encontrar. Então é invenção? Bom, senhores, tem o Tico dizendo: tu reduz o homem à destruição e diz tornar os filhos dos homens. Em Salmos, em Malaquias. O Tico ainda nos dá essa orientação quando os judeus, os fariseus o imprensam, o perseguem. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele veio justamente para isso, e Isaías, como Malaquias, o anunciava. Mas infelizmente, Tico, o codificador diz que os inimigos da doutrina não estão fora dela, não. Porque pouco importa o que dizem os detratores da mesma. Agora é dose, é doloroso você ouvir de um elemento que se diz espírita aberrações. A mediunidade dentro da Bíblia é clara e objetiva de todos os fenômenos mediúnicos: vidência, audiência, transfiguração, desdobramento. Dizem os companheiros das religiões que foram homens ungidos pelo Senhor, que receberam auditivamente
as orientações para que escrevessem. O que é isto? O que é isto? Somente um leigo que não conhece as entrelinhas da mediunidade pode falar alguma coisa contrária. Mas ainda tem outra. Que Jesus, antes de ser preso, perseguido pelos soldados romanos, é dito, e ele agitava-se em si mesmo e passava entre eles sem que o vissem. E é assim, senhores, que nós agradecemos a noite de hoje e dizemos: Pai nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, é inútil dizer Pai nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, por que dizer santificado seja o vosso nome? Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, por que pedir-te, Senhor, que venha a nós o teu reino de amor? Se no mundo que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, e eu digo, seja feita a vossa vontade. Se eu prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, pedir-te o pão nosso de cada dia, se não me importa inferir, injustiçar, oprimir, magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, por que pedir para não cair nas tentações? Se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, eu te peço, livra-me do mal, se eu o procuro por minha própria conta. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil, Senhor, dizer amém. Uma boa noite, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, abraço aos nossos amigos alagoanos, aqueles que nos ouvem através da Rede Amigo Espírita, e muito obrigado pela tolerância. Até o